Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Nós vamos para mais uma aula de RH. Tá? Hoje nós vamos estar falando do capítulo 17, que vai falar sobre empregabilidade, e o capítulo 18, que vai falar de relacionamento interpessoal. Ok? Estou com a apostila de vocês aberta aqui. Então vamos lá. Capítulo 17, empregabilidade. Tá? Eu vou ler aqui essa primeira parte para a gente depois dar sequência. O autor diz assim, ó. Sendo assim, a necessidade de sobreviver e ganhar dinheiro faz da empregabilidade um esforço sincero e orientado de fazer o melhor possível nas três áreas de êxito de uma organização. Tá? E o que seriam essas três áreas? A produtividade, as relações e a qualidade. Para sabermos se temos empregabilidade, devemos fazer algumas perguntas. Olha que interessante as perguntas que o autor dessa apostila fez. A minha trajetória profissional é interessante e é capaz de atrair o mercado? Nós já vamos falar sobre isso aqui, sobre um detalhe importante. Tá? As minhas qualificações e especializações são interessantes a ponto de me diferenciar de meus concorrentes? A minha vida pessoal é interessante para o mercado ou me atrapalha se comparado com a minha trajetória profissional? Qual o meu diferencial frente aos meus concorrentes? Se eu tivesse uma empresa e precisasse contratar um profissional competente para a minha posição, eu me contrataria? Ou preferiria alguém mais qualificado? Você reclama do governo, da vida, do mundo, da sua família, do RH, das empresas porque não consegue mudar para um trabalho melhor ou porque não consegue se recolocar. Você toma alguma atitude para melhorar sua empregabilidade ou continua apenas sentado no sofá reclamando? Então vamos lá, vamos passar por essas perguntas. A minha trajetória profissional é interessante e é capaz de atrair o mercado? Um detalhe, a gente vê alguns currículos, tá? Trabalhei numa empresa uma vez e a gente, numa seleção, tinha uma pessoa lá com currículo, com cursos, o currículo dele era muito bom, tá? Assim, em termos de curso, em termos de experiência. Só que nós reparamos um detalhe. Ele ficava 2 meses num trabalho, 3 meses no outro. E quando nós chamamos ele para conversar, a minha primeira pergunta foi o porquê desse pouco tempo em cada trabalho. Ele falou assim que ele não concordava com as normas das empresas, tá? Ele queria fazer da maneira dele, não deixava. Então ele não ficava. Isso é muito ruim. Tá? Ele tem por exemplo, ele tinha aproximadamente 10 empresas em pouquíssimo tempo. Tá? Então isso é complicado, você ficar muito pouco tempo no mercado. E a hora que a pessoa vai olhar e ver que você tem pouco tempo, provavelmente isso vai ser algo que vai dar aquela pulguinha atrás da orelha do entrevistador, ok? Pelo menos eu via dessa maneira. As minhas qualificações e especializações são interessantes a ponto de me diferenciar dos meus concorrentes? Por exemplo, nós tivemos uma experiência aqui hoje, tá, com a minha filha. Ela foi fazer uma entrevista e antes dela ir, ela perguntou assim para mim: papai, o que eu preciso fazer, quais são as perguntas que o senhor me faria no trabalho? E eu fui dando as perguntas que eu faria para ela. E a hora que eu fui buscar ela entrou no carro, até começou a rir. Ela falou assim: as perguntas que o senhor me fez foram as perguntas que eu tive que responder lá para o entrevistador. E tinha coisa que eu falei para ela que ela até falou assim: isso daí não vai perguntar não, isso daí. E uma das coisas que o diferencial que eles perguntaram se tinha como diferencial era um curso, por exemplo, de administração, de auxiliar administrativo, tá? De informática. Então, por exemplo, a gente vê muita gente hoje falando que curso de informática está morrendo, que esses cursos profissionalizantes vão acabar. Isso é balela, pessoal. Tá? Nós temos que nos adaptar na atualidade.
Tá? Se a gente não nos atualizar, aí sim isso vai acabar. Mas nós temos que nos atualizar para estarmos à frente, tá, dos nossos concorrentes. Vamos pegar o exemplo, tá? Esse 2020 que passou com pandemia. Imagina se nós não tivéssemos a informática para fazer esses cursos online, como nós estamos fazendo. Tá? Estaria tudo parado. Lojas não estariam vendendo pela internet. Eu acho que eu já até comentei com vocês. Tá? Com vocês, se eu não comentei com vocês, eu comentei com uma outra turma. Tá? Eu trabalhei numa empresa, fazia parte de marketing deles, colocava as imagens, fazia as artes, né, de Facebook e Instagram, e sempre falava para que a loja colocasse vendas no Face, vendas, fazia o e-commerce, e eles não aceitavam. Tá? Passou-se um tempo, aí depois eu saí da empresa, passou-se um tempo, eles começaram a trabalhar com isso. Eu fiquei assim, 3 anos falando, nós temos que colocar no Face, não, o Face vai ser só para divulgar, não quero vendas pelo Face. Tá? E hoje eles conseguem vender muito mais pelo Facebook, pelo Instagram, do que a venda própria presencial. E principalmente numa época dessa, que ficou por meses fechado. Então eles tiveram. Ainda bem que antes de entrar a crise de 2020, eles já tinham optado por estar trabalhando dessa maneira. Coisa que eu já tinha falado para eles há tempos atrás. Né? Então você tem que ter um diferencial. Por exemplo, o curso que vocês estão fazendo é um diferencial. Tá? Podem ter certeza disso. Tá? Vocês estão se qualificando, vocês estão buscando melhorar para a concorrência que vocês vão enfrentar numa entrevista de trabalho, ou até mesmo dentro, se você já está trabalhando, para melhorar o seu cargo dentro da empresa. Tá? Aí outra pergunta que ele faz aí: a minha vida pessoal é interessante para o mercado ou me atrapalha se comparado com a minha trajetória profissional? O que é isso, pessoal? Hoje muita gente, tá? Muitas empresas, muitos empresários, tá? Pesquisam os seus perfis de Facebook, de Instagram, tá? Para ver qual que é a sua rotina. Isso pode, sério? Pode. Tá? Por exemplo, se no seu Face só tem as fotinhas de balada na quinta, balada na sexta, balada no sábado, balada no domingo, tá? Então, pessoal, fiquem atentos com as fotos que vocês postam nas suas redes sociais, ok? Qual o meu diferencial frente aos meus concorrentes? Tá? Vocês já têm um diferencial aí, podem ter certeza que vocês estão buscando se qualificar, ok? Se eu tivesse uma empresa, olha que interessante, e precisasse contratar um profissional, você se contrataria? Pensa nisso. Você tem uma empresa, você iria se contratar? Ok? Outro detalhe, voltando a falar da experiência da minha filha. Ela chegou e falou assim: pai, tinha uma menina lá que sentou, já colocou o cotovelo em cima da mesa assim, encostou a cabeça na parede e ficou. Certamente essa pessoa não vai ser uma das pessoas escolhidas, tá? Não sei se eu estou falando dela, não sei se ela vai ser uma das escolhidas, mas eu tenho certeza que essa encostada na parede e com a mão no queixo, certamente não vai ser uma escolhida pela sua postura frente aos entrevistadores, tá? Eu, pelo menos, se eu tivesse uma empresa, uma pessoa fosse fazer uma entrevista e agisse dessa maneira, eu já descartaria. Você reclama do governo, aí é aquelas pessoas que reclamam de tudo, né? Que vê dificuldade em tudo. Tá? Talvez fica tão preocupado reclamando e não se preocupe em se qualificar e mudar suas atitudes para entrar no mercado de trabalho. Aí você toma alguma atitude para melhorar sua empregabilidade? Eu vou falar de boca cheia, vocês estão se qualificando, vocês estão buscando melhorar para o mercado de trabalho,
ok? Quem não está empregado ainda, tá? Está se qualificando para buscar um emprego, e aquele que já está empregado, tenho certeza que está se qualificando pensando em algo melhor dentro da empresa, tá? Ou um emprego melhor numa outra empresa. Aí ele vai fazer um comentário aqui, ó. Ter empregabilidade é possuir as características que o mercado exige, independente da empresa que atua ou que irá atuar, sem ser desejado pelo mercado, ou seja, ter o diferencial, aquele algo a mais, estar à frente dos seus concorrentes. Então isso é aquilo que nós acabamos de falar, tá? E vocês estão buscando esse diferencial, vocês estão buscando se qualificar, tá? Tenho certeza que talvez vocês vocês preferiam estar, por exemplo, no shopping do que estar me ouvindo aí falar 40, uma hora, dependendo da aula, tá? Mas porque vocês estão dispostos a ouvir, tá? Porque vocês querem aprender, vocês estão se qualificando, ok? Aí vai fazer algo aqui, ó, vai comentar algo aqui, currículo campeão, tá? Ele mostra 2 exemplos aqui. Depois eu vou até mostrar para vocês onde vocês podem criar currículos bacanas aí e fácil de fazer, tá? Aqui ele faz um comentário sobre o currículo. O currículo é uma das melhores formas de marketing pessoal. É por meio dele que uma empresa avalia o perfil de um profissional, tá? Essa frase é de José Canten. E na sequência que o autor vai dizer, muitas pessoas não sabem a importância de um bom currículo. Por isso, muitas fazem por fazer e não se preocupam com o conteúdo e qualidade. O currículo é uma das melhores formas de marketing pessoal. E por meio dele que uma empresa avalia o perfil de um profissional. Um bom currículo deve ser sucinto, claro e objetivo, sem rasuras ou informações inúteis. O documento pode ser essencial na seleção de profissionais em determinada empresa. Aqui ele vai dar estruturando o currículo campeão, tá? Antes de a gente dar sequência aí, vou mostrar algo aqui para vocês. Se vocês entrarem no Word, talvez vocês ficam com dúvidas, tá, de como criar. Você tem exemplos de currículos na internet, tá? Aqui, ó, você tem aqui alguns modelos, aqui, ó, currículos e carta de apresentação. Vou ver se ele vai carregar aqui, ó. Olha que interessante. Você tem vários modelos de currículos aqui que você pode utilizar, e currículos atuais, tá? Olha aí, ó. Olha que bacana. Tá aqui, ó. Por exemplo, para quem quer, né, usar currículo com detalhe, você tem. Eu usei esse aqui no meu, ó. Depois eu vou até mostrar para vocês. Eu fazia um currículo, fazia muitos anos que eu usava o mesmo currículo. Aí depois fiquei até com vergonha, né? Caiu a ficha. Falei, não, preciso mudar. Tá? E fiz uma outra, estruturei de uma outra maneira. Então aqui vocês têm vários, ó, tem as cartas de apresentação também, tá? Mas aqui vocês podem utilizar também como currículo, tá? Então tem vários formatos, ó. Tem a cor, né? Se vocês não quiserem mudar manual, você tem um azul para o masculino, tem um rosinho aqui, roxinho, né, para feminino. Então tem várias opções aí para você trabalhar, ok? Aí tem vários formatos aí. Então vamos lá. Vamos fazer a sequência, depois eu vou mostrar o currículo que eu usava e o currículo que eu estou usando hoje. Está estruturando um currículo campeão. O currículo é a primeira fase do processo seletivo. Você vai mandar o currículo, tá? A pessoa vai analisar e pelo seu currículo que eles vão te chamar, tá? Para uma entrevista, ok? Então, por exemplo, a oportunidade de realizar uma entrevista não pode ser desperdiçada. Um bom currículo é aquela que transmite claramente o objetivo e os diferenciais do profissional. E é interessante que o currículo seja adaptado à realidade da empresa, bem como à vaga que você pretende ocupar. Em alguns casos, as modificações são muito pequenas, mas de extrema importância para quem for analisar. Por exemplo, o que ele quis dizer com isso daí? Você faz você vê um anúncio de uma empresa que está precisando de uma secretária ou um secretário, tá?
Outro detalhe, tá, pessoal? Secretariado hoje não é só para mulher. Tá? Hoje tem muitos homens também que fazem esse papel e muito bem feito. Tá? Então vocês têm a vaga lá de secretário ou secretária. Tá? Aí o seu currículo está lá, vendedor. Você manda ele como vendedor, mas a empresa está pedindo secretário. Tá? Então não adianta você mandar um currículo de vendedor. Tá? Eles não vão te chamar. Vice-versa, a mesma coisa. Está pedindo vendedor, você manda um de secretário. Tá? Então, ficar atento a isso, as modificações. Ok? Então, considerações, né, quanto à estrutura de um currículo. Não minta. Tá? Não adianta você colocar lá, vamos pegar aí, que você tem um curso de Excel e você não sabe nem como começa uma fórmula no Excel. Tá? Então, não faça isso. Cuidado com os erros de ortografia e gramática. Tá? Isso também é essencial. Tá? Tem que ficar muito atento. Não importa, leia várias vezes, tá? Corrija quantas vezes for necessário antes de imprimir. Tá? Fique bem atento a isso. Se tiver dúvida, peça ajuda. Evite utilizar abreviaturas, pois podem ser difíceis de reconhecer. Tá? O melhor é usar a palavra inteira e colocar a abreviatura entre parênteses. Informe-se. Procure obter junto ao mercado indicadores sobre quais aspectos são hoje mais valorizados e enfatizados na sua área de atuação. Tá? Porque aí você consegue definir no currículo o objetivo. E isso é bem interessante. Tá? Capriche na diagramação, no formato do seu currículo. Né? Aí, por exemplo, o currículo é elaborado de forma clara e precisa, bem estruturado e com design compatível. Representa a primeira imagem de que a empresa terá de você. Não esgote as informações, escreva o suficiente para informar e despertar o interesse. Seja sucinto, claro, objetivo, porém completo nas informações relevantes. Tá? Faça tudo tendo em vista direcionar seu currículo para o objetivo profissional que você traçou inicialmente. Aí tem aquele detalhe, ó, leia e releia. Tá? Analise até que ponto ele está coerente com o objetivo colocado no início, onde ele gera curiosidade e interesse por você como profissional. Não há brechas que possam ser melhoradas. Tá? Onde há brechas que possam ser melhoradas. Se você for enviar por e-mail, prefira colocar o texto no corpo da mensagem e, em último caso, como arquivo anexo. Muitas empresas, por medida de segurança, não abrem arquivos enviados por remetentes conhecidos. Ok? Então, por exemplo, se a empresa... Isso daí também vai variar da empresa, tá? Tem empresas que não abrem os anexos. Por exemplo, os e-mails, as máquinas são até configuradas para não permitir baixar esse tipo de arquivo. Tá? Mas quando é assim, a pessoa, por exemplo, o RH, o entrevistador, ele vai fazer essa observação para vocês. Tá? Não escreva sua pretensão salarial, nem encaminhe fotos, a menos que seja solicitado. Tá? Utilize palavras-chave para descrever suas habilidades e realizações. Além de causar impacto, muitas empresas estão cadastrando os currículos em banco de dados internos, e as palavras certas podem facilitar a sua inclusão nas buscas. Tá? Então, por exemplo, hoje tem muitas empresas que, por exemplo, pela quantidade de currículos que eles recebem, eles vão guardando num banco de dados. Aí, por exemplo, você mandou para a secretária e você viu uma vaga lá que precisava de secretária, você enviou o seu currículo, só que você não foi selecionada nessa etapa. Tá? Mas os seus dados ficaram na empresa, eles têm um banco de dados para isso. Tá? Com isso, o que vai acontecer? Quando surgir uma vaga, eles podem até te chamar já pelo banco de dados que eles têm. É lógico, você vai passar pelo processo das entrevistas, as dinâmicas novamente, mas você já pula uma etapa, né? Aí, aqui, ó, cuidado ao citar os períodos em que esteve em cada empresa e em cada função. Colocar datas de entrada e saída de cada emprego é importante, para que o selecionador saiba a velocidade em que as coisas aconteceram em sua carreira. Deixar de lado essas datas pode causar dúvida nas pessoas que estão analisando seu histórico profissional. Aí entra aquilo que eu falei lá no começo da aula, né? Nós pegamos um rapaz, o currículo dele, por exemplo, ele tinha faculdade, tá? Tinha passado por diversas empresas, mas trabalhava 2, 3 meses nas empresas só.
tá? Ele foi desclassificado por causa disso. Aí esqueça, tanto o nome de filhos e parentes como o número de documentos. Tá? Servem apenas para cadastro em sites de recolocação. Os selecionadores não querem perder tempo lendo detalhes que podem ser conferidos depois. Portanto, não mencione essas informações. Tira essas informações. Tá? Nome de filho, nome de parente, RG, CPF, isso daí não é necessário no currículo mais. Ok? Facilite o contato entre o recrutador e você. É importante colocar mais de 3 formas de contato: telefone, telefone de recado, celular, tá? Telefone de casa, celular e e-mail. Por quê? O que acontece hoje? Você manda um currículo só com seu celular, tá? De repente, seu celular está no silencioso e você não escutou. Talvez ele liga 1, 2 vezes, já não vai ligar a terceira mais e vai deixar seu currículo de lado. Tá? Ele não vai ficar perdendo tempo em ficar te ligando. Então, mais interessado em ser recolocado no mercado de trabalho é você, certo? Aí não aplique cores e muitos recursos no texto do currículo. Tá? Isso aqui é inviável, você ficar colocando cor nas letras, né? O texto limpo é uma das garantias que o selecionador não vai se cansar de ler. Coloridos e excesso de marcadores atrapalham a leitura. Tá? A sequência das experiências profissionais, formação e atividades complementares deve estar sempre da mais atual para a mais antiga. Tá? Imprima seu currículo em folha sempre A4 branca. Ok? Vamos dar sequência aí. Criando um currículo campeão. Ele dá um modelo aí, ó. O nome, né, já dá o tamanho da fonte que vocês vão utilizar, tudo mais. Tá? O endereço, telefone, data de nascimento, estado civil. Aí depois o objetivo, as qualificações, a experiência profissional, tá? Formação acadêmica, escolaridade. Aí, por exemplo, se você tem pós-graduação, você vai pôr a pós-graduação, a graduação, tá? Sempre do atual para o antigo. Tá? Se você tem idiomas, informática, tá, os cursos complementares. Ok? Aí ele dá exemplos aí. Depois você tem esse exercício aí na página 148, tá, que você vai montar um currículo. Você pode até montar o currículo aqui usando o Word, se você tiver ele aí. Tá, você tem essa opção aí. Ó. Como que eu fiz? Vocês lembram como eu fiz? Vou até abrir aqui de novo para mostrar para vocês. Ó. Abre um Word aí. Tá. E você tem aqui em cima, ó, você tem os modelos que você pode utilizar. Tá? Ou por aqui mesmo. Ó. Tá? Você tem aqui, ó, currículo. Tá? Mas aqui você tem uma série de... Pode clicar aqui que ele já vai dar só os currículos para vocês. Currículos e cartas de apresentação. Tá? Então clicou, por exemplo, vamos pegar esse aqui. Ó. Vai carregar, só colocar criar. Ele vai começar a baixar o modelo aí para você. Baixou, só vocês preencher. Pessoal, eu não gosto assim, tá? Eu coloco assim, ó, com a letra maiúscula aqui, tá? Ou pelo menos a primeira, tá? Se você não quiser colocar igual eu coloquei, tá? Você pode colocar dessa maneira aí. Depois os contatos, né? Seu objetivo, experiência, tá? Sempre a última, né? Para o primeiro, ok? Depois tem a série aí que vocês podem preencher. Tem outros formatos também, não precisa ser esse aqui que eu dei de exemplo não, tá? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar sobre o que eu falei para vocês antes de a gente ir para o próximo. Ah, e um detalhe. Tá? Se vocês entrar na internet, é sempre uma aliada muito boa, tá? Você pode colocar assim, ó. Modelo de currículo. Também vai ter vários, tá, modelos para vocês. Já. Vai mostrando aí também vários modelos. Tem o gratuito, né? Tem pago. Tem várias páginas aí, vários
Várias opções aí para vocês trabalhar. Clicou, ó, criar meu currículo. Ele vai mostrar, né? Vai pedir qual você quer. Por exemplo, vamos pegar esse aqui que tem a foto. Escolher o modelo. Você vai preencher os dados aí, ó. Por exemplo, Célio. Estão vendo aqui, ó, que ele já está moldando o meu currículo. Por exemplo, carregar foto. Procurar uma foto minha. Deixa eu ver se eu tenho imagens aqui. Acho que não vai ter uma foto. Só minha aqui. Não vai ter uma foto só minha aqui. Vamos ver se eu conseguiria pegar só meu rosto nessa aqui, ó. Tá aqui, ó, só para exemplo, tá? E eu particularmente não gosto de quando a foto fica torta assim, tá? Sou bem chato nisso. Mas só para vocês verem, ó. Então eu colocaria meu endereço, né? Cidade. Telefone. E assim vai, né? Meu e-mail. E aqui já vai mudando, aí ele vai. Próximo, histórico profissional. E a gente vai colocando aí as informações. Aí pede para salvar, né, e avançar, não vou fazer essa etapa aqui não. Ok? Então seria, tem várias maneiras aí. Por exemplo, não tem outros sites aí que você pode utilizar também. Vou até voltar aqui para você. Aqui, ó. Tem outros que tem vários outros modelos aí, né? Se você for em imagem também, ó, por exemplo, você colocou modelo de currículo, vim aqui em imagem, vai dar diversos modelos aí para vocês. Tá? Então, existem várias formas aí de vocês criar o currículo de vocês. Vou mostrar, fiz o comentário, né? Vou mostrar o que eu fiz com o meu aí. Eu trabalhava com esse tipo de currículo aqui, ó. Ainda usava o currículo vitae, né? Hoje não se usa isso aqui mais, ok? Então, usava todos os dados aí. Tá? Só que esse simplesão aqui, eu comecei a usar esse currículo aqui. Tá? Foi até um modelo daqueles que eu coloquei lá para vocês, ok? Então tá aí. Eu fiz a mudança aí do meu currículo, certo? Então vamos lá. Vamos fechar aqui. Tá, vamos lá pelo relacionamento interpessoal, capítulo 18. O que seria o relacionamento interpessoal? Tá? É a capacidade de integração e autoconhecimento, autodomínio, autoafirmação e automotivação. Esse relacionamento somado ao interpessoal resulta no conceito de inteligência emocional, que segundo Daniel Goleman é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós. E nós somos relacionamentos e também é o grande responsável pelo sucesso e insucesso das pessoas. Os benefícios do autoconhecimento não são novidades nos dias de hoje e não pertencem somente às novas gerações. Há mais de 2.000 anos atrás, Sun Tzu, general, estrategista e filósofo chinês, fez a seguinte afirmação: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha sofrerá também uma derrota. Se você não conhece o inimigo, nem a si próprio, perderá todas as batalhas. Então ele deu 3 exemplos aí, ok? E algo interessante aí, se falar de motivação,
eu sempre costumo dizer o seguinte: a motivação vem de dentro, tá? Você tem que ter ela, você tem que... ela nasce com você, ela nasce de dentro para fora, tá? Aí muita gente fala assim: eu não sou motivado porque eu não tenho o incentivo. O que seria o incentivo? Talvez você é um vendedor de uma empresa. Se você fizer 200 vendas, eu vou te dar uma semana em Caldas Novas. Só que, por exemplo, a empresa te deu um incentivo. Se você não tiver motivação, não adianta nada a empresa te dá esse incentivo, tá? Se você não tiver motivado, você não vai conseguir o objetivo, que seria as 200 vendas. Ok? Então pensa nisso. O incentivo não é motivação, tá? Motivação você tem por natureza. Você mesmo vai se motivar, independente da situação, tá? A empresa pode até te dar algum incentivo, tá? Muita gente pensa que o incentivo é só financeiro, né? Mas não é. Você tem outras maneiras de incentivar um funcionário. Mas, por exemplo, a empresa te incentiva com um determinado premiação. Se você não estiver motivado, não vai adiantar nada. Você pode ter certeza disso, tá? Olha que nominho bonito. Eneagrama, tá? Relações são construídas a partir de atitudes que temos em relação a nós mesmos e aos outros, sendo atenciosos quanto às nossas atitudes e principalmente com o nosso comportamento, que é reflexo de nossas atividades. Poderemos modificar de forma positiva a nossa vida. Para tanto, é importante que façamos sempre uma autoanálise, uma espécie de análise interna. Sun Tzu, tá, em seu livro A Arte da Guerra, declarou: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado sem batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Isso foi o que nós citamos aqui em cima também, né? Então vamos lá. A partir do momento em que nós nos conhecemos melhor, aumentamos de forma significativa a nossa compreensão em relação às atitudes e comportamento dos outros, e dessa forma nos relacionamos melhor com as pessoas. Tá, ele vai falar do Eneagrama como ferramenta de autodesenvolvimento, tá? Aí ele vai dar um outro exemplo do guerreiro, né? Imagina um guerreiro antigo que treinou desde seus 6 anos de idade para lutar com espada. Com 20 anos de idade, esse guerreiro é imbatível na luta. Seus adversários caem um após o outro. Os inimigos os respeitam, observam sua habilidade e treinam para enfrentá-lo, até que começam a notar suas fraquezas. Ele é finalmente morto dentro de uma carruagem. Lá, ele não podia usar a sua espada. Esse guerreiro foi excelente, como não podia deixar de ser, na habilidade com a espada. Era tão bom que nem precisava treinar muito com a faca, arco e flecha. Teve muito sucesso com a sua especialização. Habituou-se tanto que hoje tem uma perigosa tendência de escolher sempre a espada. Este guerreiro pode ser você. Há um pouco dele em cada um de nós. Desde os 6 anos de idade, treinamos alguma maneira de sermos aceitos e conseguir o que queremos dos outros, do mundo. Nós nos especializamos com uma espada. Sabemos usar outras armas, porém sempre temos tendência a escolher aquela com a qual nos sentimos mais seguros, principalmente em situações críticas. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Eu trabalhei desde os meus 17 anos, eu dou aula, né? Eu estava no primeiro ano de faculdade, faço aniversário 21 de junho, tá? Eu entrei com 17 na faculdade. E desde então, logo no começo, eu fui convidado para dar aula. Comecei a dar aula na prefeitura, na época no Champanhar,
é aqui da cidade de Franca, e fiquei sempre dando aula. Tá? Saí da faculdade na época já com emprego garantido, porque eu comecei com estágio, depois fui efetivado, e sempre trabalhando com alunos. E num determinado momento eu mesmo me senti acomodado. Tá? Eu estava fazendo, estava tão acostumado a dar aula, tá? Que eu parei assim de buscar novos conhecimentos. E num determinado momento da minha vida eu parei, tá? Falei, não, eu preciso melhorar. Tá? Aquela minha rotina tinha ficado tão... Era uma rotina assim, como que eu vou explicar para vocês? Era algo tão rotineiro que eu estava fazendo no automático. Por exemplo, eu entrava na sala, eu sabia até a página que os alunos estavam fazendo. Tá? De turno, eu sabia, decorava o nome de todos os alunos, tá? Assim, já nas primeiras aulas. Então ficou algo rotineiro. Nunca deixei de lecionar, de explicar de forma correta, não é isso. Eu falo assim, que eu me acomodei em criar algo novo. Tá? Que eu sempre entrava na sala no começo, quando eu falo assim, isso no começo, lá atrás, né, tentando criar algo novo para incentivar cada vez mais. E com o tempo, eu mesmo percebi que isso não estava sendo mais, eu estava sendo robótico. Eu estava fazendo, por exemplo, dava aula, mas robotizado. Aí eu resolvi mudar. Falei, não pode ser assim. Tá? E o que aconteceu? E nesse meio tempo eu recebi uma oferta de trabalho para ir trabalhar numa rede de lojas, tá? Totalmente fora daquilo que eu estava acostumado, trabalhar com marketing digital. Tá? Fui ser gerente de marketing digital. Então, trabalhar com as redes sociais, criando as artes e tudo mais. Fiquei 3 anos e meio. Tá? Mas por que eu cheguei nisso? Quando eu fui convidado, eu estava trabalhando numa escola, e quando eu recebi esse convite, eu vi a oportunidade, tá, de sair da minha zona de conforto. Então, por exemplo, eu sabia eu conhecia a ferramenta que eu iria utilizar, tá? Só que eu sei que eu tive a visão do que eu teria que buscar algo novo para ser tão bem sucedido como eu estava sendo nas escolas. Ok? Então, isso me voltou a motivar. Tá? E num determinado momento, eu peguei e falei assim, não, eu quero voltar para a aula, quero voltar a trabalhar em escola. E eu decidi voltar para escolas. Aí estou até hoje. Então a gente tem sempre que fazer aquele check-in, né? A gente mesmo fazer o nosso feedback, ó, tá legal, não tá? O que eu preciso mudar? Por isso que às vezes eu até pergunto para vocês, pessoal, tá legal a aula dessa maneira? Precisa mudar alguma coisa? Tá? Então, caso vocês estão escutando, fala assim, não, Célio, ó, vamos mudar, vamos fazer dessa maneira. Então vamos fazer algumas modificações aí para cada vez mais eu conseguir transmitir o conhecimento para vocês, ok? Então aqui ele vai falar bastante do guerreiro e tem alguns detalhes aqui, ó. Que ele vai falar do Enneagrama, ele vai colocar aqui paixão E1, tá? Que aí o que vai ser, ó? É a perfeição. E por não ser possível gera ressentimento ou raiva. A ira. Então vamos lá. Ira, ela nasce da busca da perfeição. Ficamos com raiva por tudo não ser perfeito. Buscamos a perfeição em nós e nos outros, como o bem maior. Assim, o E1 é minucioso, cuidadoso e crítico. Tá? Orgulho, ele nasce do esquecimento das nossas necessidades. Queremos ajudar, ser bons, não precisamos de nada. Não sabemos nem pedir. O E2 é prestativo, compreensivo e paciente em aguardar o sucesso. Vaidade.
Nasce do desejo de sermos admirados pelo que fazemos. Nem sabemos quem somos. Sentimos que os outros só nos amam se temos sucesso. Tá? O E3 é a imagem do sucesso e demonstra. Inveja. Nasce porque percebemos a beleza nas outras pessoas e não conseguimos perceber a nossa. Somos insensíveis, profundos e invejamos a beleza dos outros. O E4 é diferente, vive no passado. Avareza. Nasce porque temos medo de perder o que temos e ficarmos vazios. O que temos é precioso. Conhecimento, afeição, não só dinheiro. O E5 é solitário, estudioso, técnico e observador. Medo. Nasce porque percebemos o mundo como um lugar cheio de perigos e de conspirações. Se não nos dizem algo, deve ser porque tem algo que pode nos ameaçar. O E6 é desconfiado, leal e vigilante. Gula. Nasce do medo da abundância acabar. Como somos especiais, merecemos mais de tudo que é bom. A comida é o item mais mal interpretado neste caso. O E7 é genial e é o máximo. Luxúria. Nasce da nossa necessidade de adrenalina. Queremos ser notados, respeitados. Queremos controlar tudo e todos. O E8 é confrontador, defende os fracos, vê as pessoas como alvos. Indolência. Nasce de nos sentirmos completos. Se sentirmos em harmonia com o universo, sempre alguém cuidará de nós. O E9 é mediador, evita confrontos, todo mundo se preocupa demais. Olha aí. Aí o que... Aqui, ó, segundo o hemagrama, né, existe 9 do grego, ênea, 9 grama traço. Paixão ou fixações. Temos todos um pouco de cada uma delas, dependendo da situação. Porém, cada um de nós escolheu desenvolver uma delas, como a espada. Tá? Ele volta lá atrás no guerreiro. Aí nas empresas, a vantagem competitiva do Eneagrama reside em saber como você e seus colegas de trabalho pensam, sentem e se classificam as informações relacionadas ao seu trabalho. Apesar de um tipo não ser melhor que o outro, cada um vê o trabalho através de uma mente perceptiva. Antecipar o processo de tomar decisões das pessoas de uma equipe pode ser um fantástico fator de coesão. Elas saberão mais sobre suas motivações também. Aí ele vai falar do Eneagrama, né? Teste de orientação do tipo. Tá. Aí aqui ó, ele vai falar uma... Vou ler aqui para a gente dar sequência. Tá. Ninguém com experiência vai fazer o Eneagrama de ninguém. Não se faz um Eneagrama. É um trabalho pessoal e intransferível. Os testes e as pessoas que o estudam podem apenas ajudar a orientar na busca. A percepção e os benefícios de entender melhor os outros, de melhorar suas habilidades de comunicação, de negociação e de motivar pessoas, só ocorrem quando você trabalha para perceber o melhor de si mesmo. Este pequeno teste pode ajudar na sua percepção de si mesmo com relação ao tipo do Eneagrama. Para facilitar, existe uma triagem inicial. Usando essa triagem, você talvez não precise responder todas as questões. Responda apenas aquelas com a letra inicial escolhida. Boa sorte! Leia os 3 primeiros parágrafos da percepção prévia e escolha o que mais diz respeito a você. E é claro que pode não ser um encaixe perfeito, mas aquele que você se identifica mais, a seguir responda, colocando valores de 0 a 3. As questões que iniciam com a letra que você escolheu, some os valores dos 3 grupos. O grupo com maior total pode orientar sua busca no Eneagrama. Aí ele vai colocar percepção prévia. Você percebe sua vida mais como uma aventura, um conjunto de desafio, que você pode controlar a maioria dos conhecimentos, normalmente de maneira ativa, porém também com sua percepção dos outros. Você se percebe com os pés no chão, bem situado com relação às outras pessoas. Gosta também que percebam a sua presença. Você sente sua vida mais como um jogo, emoção e razão. Aí vai ser de cada um, tá? Então não adianta eu colocar aí uma... É o grupo A, tá? O grupo B e o grupo C, tá? Que são essas
as 3 aqui, tá? E vocês vão responder por cada letra aí que você escolheu, pela letra que você escolheu, ok? Aí é de cada um. Aí descubra quem você é abaixo. Você se acha perfeccionista, sonhador, decidido, paciente, entre outras características. Fale de você, como é a sua relação consigo mesmo. Tá? Esse daí é o exercício também da página 157 do relacionamento interpessoal. Ok? Pessoal, então é essa a nossa aula de hoje. Respondam, tá? Esses aqui, vocês podem me entregar, não precisam me entregar de imediato, tá? Como vocês estão fazendo com os outros, não. Tá? Fazem com calma, principalmente esse enneagrama aqui. Tá? O currículo vocês podem fazer e me mandar. Podem fazer com calma também. Podem abrir no Word, ou se vocês quiserem fazer pelo exemplo da apostila de vocês, não tem problema nenhum. Tá? Mas podem fazer com calma. Vocês não precisam já me entregar ele. Acabou de assistir a aula, já me entregar igual vocês estão fazendo com os demais, não, que são só questão. Tá? Então vocês fazem com tempo. Vou dar um tempo para vocês. Por exemplo, hoje é sexta-feira. Vocês podem me entregar até na quinta que vem. Ok? Até antes da. Não, até antes da outra. Quinta-feira. Até na quinta que vem. Até dia. Antes da nossa próxima aula. Então vocês podem me entregar ele até dia 4. Tá? Hoje é dia 29. Tá? Vocês vão poder me entregar até dia 4. Ok? Então é isso. Nossa aula de hoje se encerra aqui. Ok? Um forte abraço para vocês. Um ótimo final de semana. Tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.